O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para convidá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, para que ficassem com ele. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Sejam bem-vindos aqui no Santuário Basílica, 1746 metros de altitude e um calor. Socorro. Mas para aqueles que gostam, está muito agradável. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo canal no YouTube Mãe Piedade, muito obrigado. E se você está no YouTube, dê o seu like. Ao longo desses dias, desde o último sábado, eu propus um caminho onde nós olhássemos para a dimensão que adquirimos como filhos de Deus e como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo a partir do batismo. Me lembro que tivemos a oportunidade de olhar para a figura de Saul, escolhido para ser rei, e começa a perder sua majestade no momento onde ele começa a usar do lugar que ele estava para adquirir algumas coisas que mais lhe agradavam. Podemos ver também a figura de Samuel, sacerdote, que tinha que enxergar o mundo e a história mais do que com as suas vontades. A nossa vontade pode fazer com que enxerguemos as coisas segundo as nossas carências, nossos melindres, nossos caprichos, nossas vaidades. E, na verdade, o profeta é aquele que busca, porque escuta bem atentamente o que o Senhor fala, olhar o tempo, a história, as pessoas, mais do que simplesmente com as suas paixões. Coisa que acontece a todo momento. Somente esses dias teve uma pessoa, num desses dias, que por causa de suas paixões, bem desaforadamente falou umas coisas infundadas, aí a gente engole seco, faz aquela cara de paisagem e não responde, porque não adianta. Há coisas que as pessoas não entendem se elas não querem, e mesmo que queiram, geralmente, se não vem em consonância com o que é vontade delas, então não vale. Então, é jogar pérolas aos porcos. O profeta é aquele que olha para o tempo e percebe a importância de sua palavra, não para que os outros façam o que ele diz, mas para alertar os outros na riqueza de viver cada dia com a importância e a singularidade que se tem e com o compromisso que se deve ter. E na dimensão que nós celebramos do batismo, que nós vivemos como batizados, é preciso lembrar que, como os 12, os discípulos foram chamados, e Jesus quis chamar aqueles, ele escolheu quem chamaria. É muito importante porque nós não escolhemos qualquer pessoa para ficar conosco. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai chamar aquela pessoa que menos gosta para fazer uma viagem de 15 dias. Tenho certeza. E quem falar que faria é mentiroso. Porque tem gente que consegue fazer com que a viagem da gente se torne um inferno. É a própria personificação do demônio.
chamamos para ficar conosco e queremos que as pessoas estejam conosco, aquelas que nós vemos que temos algo a crescer nelas, na gente, tem abertura. Jesus chamou 12. Escolheu 12 dentro de uma multidão que, segundo o evangelho de ontem, porque escutaram falar o que ele fazia e o que ele significava, se amontoavam, faziam um alvoroço, era uma coisa que inclusive colocava em risco a integridade, não só do Senhor, mas das outras pessoas. É o tipo de gente barraqueira que gosta de uma confusão. Aquele monte de gente procurando só porque ouviu falar, mas não se contentava em estar com ele. Porque quando a gente quer conseguir uma coisa a qualquer custo, nós perdemos um pouco a medida das coisas também, né? E aí fica muito complicado. O que na verdade acontece, ele chama esses 12 para ficar com ele. Versículo 14 do capítulo 3. E para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Esse é o ponto. Jesus escolheu aqueles a quem ele percebia que poderia confiar algo mais do que simplesmente uma narrativa do que ele fez, mas para participar com ele de uma missão importante. Não foi à toa. Por isso, é simples de entender. Você coloca qualquer um para cuidar dos seus pais ou cuidar dos seus filhos? Qualquer um. Você deixa qualquer um cuidar da sua casa? Qualquer um cuidar da sua conta bancária? Aí nessa hora todo mundo dá até um sorriso, porque entende perfeitamente. Ninguém faz isso. Jesus está chamando homens e mulheres para participarem de sua vida com algo que é muito mais importante que a conta bancária, do que passar umas horas com o filho. Muito mais importante e muito mais sério. Por essa razão, ele chama aqueles a quem, ficando com ele, aprenderiam e seriam responsáveis por continuar o que ele daria. E quem são essas pessoas hoje? Não são somente os 12, somos todos aqueles que fomos batizados. E é triste que nós esquecemos que todo batizado é responsável por fazer com que o Evangelho, a palavra e a vida de Cristo aconteça no meio do mundo. É sempre os outros que devem fazer. É o padre que deve fazer, é o diácono que deve fazer, é o bispo que deve fazer. Eu não devo fazer nada, só devo colher os louros. Sem vergonha. Porque é simples. Jesus não nos chamou para entrarmos num shopping aonde adquirimos o que queremos. Ele nos chamou a participar de sua vida. E participar da vida de alguém é no momento que é bom, no momento que é triste. Ou alguém entende outra forma de viver com as pessoas. Assim, então, o que hoje nós temos na riqueza da liturgia, e eu apresento aqui, é lembrar, como batizados, nós temos algo muito mais importante do que falar Jesus, Jesus, ou então carregar qualquer símbolo. Nós devemos ser a presença dele. Isso não se dá pelo que a gente fala, mas pelo modo com que a gente vive. Inclusive pelas oportunidades que nós temos de nos igualar aos outros que nos oferecem o pior deles. E nós todos os dias temos essa oportunidade. Nos igualar àqueles que nos oferecem o pior. Por isso que a leitura tirada do livro de Samuel, no capítulo 24, versículos 3 a 21, é tão peculiar, porque Saul, por causa de caprichos, vaidades, começa a perseguir um moleque, que à medida com que ele persegue, começa a ter mais visibilidade, ser mais reconhecido, e daí então começa a trilhar um caminho para ocupar o trono, é cuidado pelo próprio filho de Saul, perseguido,
E chega no momento de hoje, depois de Davi ter recolhido tudo de ruim que Saul poderia lhe oferecer, tendo a oportunidade de se vingar ou até de terminar o seu sofrimento, matar a Saul. Diz a Escritura, numa narrativa muito bonita, é como se o Senhor estivesse entregando Saul de bandeja para Davi. Ele só corta um pedaço do manto. Quer dizer que ele chegou muito perto. Gente, vamos pensar muito bem. A narrativa ela tem uma sutileza que, se eu consigo chegar próximo à Bárbara e cortar um pedaço da blusa que ela usa hoje, o que me impede de enfiar uma faca? Cortar o pescoço. Eu não vou fazer isso não, pode ficar tranquilo. Ah, só porque você está com esse brinco bonito? Não vou fazer isso. Ele poderia ter feito exatamente o que nós, no tempo presente, temos a tentação de fazer e que, infelizmente, muitos estão justificando esse tipo de conduta. Se não com a faca, com a língua. Se não com a língua, com a omissão. Se não com a omissão, com o boicote, porque poucas coisas acontecem nas nossas paróquias porque o nosso povo boicota, né, padre? Pouca coisa, muito pouca. Na verdade, quem consegue destruir mais uma casa não é quem está fora, é quem está dentro. E então, ele não faz. E a expressão é tão simples e tão bonita, que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Mas vejam que coisa fabulosa. Eu me lembro, todo batismo eu costumo fazer isso, a Bárbara já participou de tantos comigo. Antes da unção eu lembro disso. Toda pessoa que tem uma missão importante no meio do povo de Deus era ungida. Sacerdote, profeta e rei. Todo sacerdote, todo profeta e todo rei era ungido. Todos nós fomos ungidos. Todo batizado é ungido. E nós levantamos a mão contra quem? Nossa língua, nossa antipatia. Não, porque a gente não tem antipatia de ninguém. Ninguém. Porque a pessoa é antipática. Quando eu faço esses tipos de formas jocosas, e já escutei até algumas coisas, não é porque eu quero ser engraçadinho. É porque nós fazemos, às vezes, da nossa vida uma piada. Esquecemos da seriedade de cada dia, de cada momento. Davi é o exemplo muito bem feito até o momento daqueles que compreendem a sua missão, confiam no seu Senhor, sabem quem Ele é e não precisam se igualar aos que oferecem o pior. Nós somos educados a oferecer sempre o pior. Te deu um tapa de 2. Apanhou na rua, apanhei em casa. Eu não estou querendo dizer que nós devamos ser bobos, mas eu estou apresentando só uma reflexão. Vale a pena nos igualarmos àquilo que é o motivo de sofrimento para tantas pessoas e às vezes até para nós mesmos? O Senhor nos chamou para estar com Ele, não para nos igualarmos a outros com quem poderíamos ficar. Agora é sempre uma escolha. Eu não preciso ficar na escola de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho o direito de ir para qualquer uma. Mas se eu fico, o mínimo de coerência é que eu, com afinco, me dedique àquilo que eu me propus. Porque a vida não é uma brincadeira. A única certeza que nós temos é que só temos essa. Ela tem uma data de validade. Não sabemos qual. Graças a Deus.
Por isso a importância de fazer cada dia corresponder a essa expressão tão simples. Ele nos chamou para ficar com Ele. Davi sabe quem o acompanha, por isso que ele não se iguala àquele que lhe ofereceu o que a tinha de pior. O que nós oferecemos aos outros como cristãos? De que vale sentarmos em nossas mesas, em nossas cadeiras, bancos, ficarmos com os nossos crucifixos, fazermos os nossos discursos, aprontarmos tantas coisas, algumas discussões infindáveis na internet que não resolvem de nada, porque quem fala muito na internet esquece de fazer alguma coisa no concreto. De que adianta? E aí nós nos igualamos exatamente àqueles que são a crítica e que todos nós já falamos alguma vez, eu tenho certeza disso. Se não falaram, por favor, você que não falou, me perdoe, tá? Eu te peço perdão, que é aquela assim, fulano que acredita em Deus faz isso? Tão de igreja? O padre? Ninguém nunca falou isso aqui. Talvez a pergunta seria, eu já fiz isso? Levantar a mão contra um ungido não é somente contra um presbítero, um bispo, que também já é uma vergonha, mas contra toda pessoa, principalmente a batizada. E o interessante é que nós fazemos isso no lugar onde eles se concentram, nas nossas igrejas. O que não exime-nos da responsabilidade de também estar nessa igreja, porque quem se omite é tão culpado como quem levanta a faca. Que o Senhor nos ajude. De pé, apresentemos nossas preces.